o padre Gabriel Malagrida, desde novo, ele desenvolveu em si essa vocação sacerdotal. Não é à toa que ele entra para essa ordem espetacular, que é a ordem jesuíta, em 1711, com 22 anos. E como ele tinha uma vocação profunda para também ser missionário, ele pedia a todo momento para ir a alguma das missões jesuítas fora do continente europeu. Então, o padre Gabriel Malagrida, como outros seminaristas da Companhia de Jesus, certamente leu a história de como os jesuítas estavam, àquela época, se lançando por todo o mundo em busca de almas a conquistar. Então, a ideia de ad maiorem Dei gloria, né? Para a maior glória de Deus. E é possível, inclusive, que o padre Gabriel Malagrida tenha lido sobre a história desses grandes heróis brasileiros, como São José de Anchieta, Padre Antônio Vieira e vários outros. Então, ele consegue obter licença dos seus superiores para vir ao Brasil no ano de 1721. Então, o padre Gabriel Malagrida tem aí 32 anos e vai passar mais de 30 anos servindo a nação. O padre Gabriel Malagrida é como se fosse um apóstolo do norte e do nordeste, porque esses 30 anos ele vai passar visitando todos os estados das atuais regiões norte e nordeste, inclusive até chegando ao centro-oeste. Então, o padre Gabriel Malagrida ele vai ter uma vida muito profunda. Ele chega em 1721, em 1724, 3 anos depois, ele já está vivendo na chamada tribo Tabajara, né? Então, aquela Tabajara lá do Cacete Planeta é numa tribo próxima de São Luís, porque o padre Gabriel Malagrida, ele vem e passa grande parte da sua vida em São Luís e em Belém do Pará, porque aquela época, Pará e Maranhão eram 2 estados muito próximos, tanto que vai haver o estado depois de Grão-Pará e Maranhão, né? Então, o padre Gabriel Malagrida, ele vai para essa região e passa a viver 2 anos dentro das tribos dos Tobajaras ou Tabajaras. Então, imaginem o heroísmo de uma pessoa que larga tudo, primeiro para viver como seminarista jesuíta, é ordenado sacerdote, vem para o Brasil para viver no meio da floresta amazônica, no meio de tribos bárbaras, para trazer esses indígenas à fé verdadeira e à civilização ocidental. Então ele batiza ali a grande parte da tribo, realiza casamentos, extrema unção, faz um trabalho muito bonito entre os tabajaras, e não só isso, ele começa a tentar se lançar a outras tribos. Uma delas é a tribo dos Caicazes, que após muita negociação ele consegue fazer com que essa tribo entre para a tribo dos Tabajaras para que ele possa ali, então, prestar toda a assistência espiritual a essa segunda tribo. Então, nos 2 primeiros anos, grande parte do cuidado do padre Gabriel Malagrida é com essas 2 tribos, dos Tabajaras e dos Caicazes. Entra um dos momentos mais épicos dos seus 30 anos, que é todo o trabalho que ele faz para tentar converter 2 outras tribos que eram irredutíveis e ainda mais violentas, que são os Guaranés e os Barbados. Então ele primeiro tenta se lançar para converter os guaranés, né? Essas tribos do norte e nordeste do Brasil eram tribos extremamente violentas. Grande parte delas eram canibais. Então, eu já expliquei aqui que, por exemplo, essa diocese toda no norte do Brasil, ela foi fecundada pelo sangue de um mártir, que é o padre Francisco Pinto, que foi executado no ano de 1609. Então, o primeiro grande sacerdote jesuíta que entra naquela região, ele é martirizado. E São José de Anchieta tinha previsto 30 anos antes o seu martírio. Então, todas essas histórias nós já contamos em ações católicas, em aulas específicas. Quem foi Francisco Pinto? Ele estava no sudeste do Brasil, praticamente morto. Então, São José de Anchieta foi para a enfermaria. É possível que Francisco Pinto estivesse imaginando que São José de Anchieta, sei lá, talvez ia tentar aplicar uma extrema-unção ou algo do tipo. Só que São José de Anchieta chega para Francisco Pinto e fala: padre, eu sei que o senhor está quase morrendo, mas eu quero que o senhor vista a sua batina e vá para a igreja dar glórias a Deus, porque eu vi que o Senhor ainda passaria grande parte da sua vida trabalhando pela causa de Cristo do Estado português para ser, depois de 3 décadas de apostolado, martirizado. Então o padre Francisco Pinto ele fica impressionado com essa visão,
de São José de Anchieta, dessa profecia, ele coloca a sua batina e se recupera prontamente, vai dar graças a Deus para a igreja. E 30 anos depois, ele vai ser martirizado por indígenas nessa região. É com sangue de um mártir que o apostolado dos jesuítas se abre. E em 1719, um outro sacerdote tenta, então, trazer a cruz de Cristo para essa tribo dos Guaranés. Então, 1719, há 2 anos antes do padre Gabriel Malagrida chegar ao Brasil. Ele vai para a tribo Guarané porque os Guaranés tinham feito um tratado de paz com os portugueses e a ideia era que os portugueses guaranés fizessem, em conjunto, um ataque à tribo dos Barbados que gerava mazelas tanto para os Guaranés quanto para os portugueses. E aí, então, há uma comitiva enviada com soldados portugueses e o padre Velar, em 1719, para a tribo dos Guaranés. Só que aí, chegando lá, a tribo dos Guaranés se reúne em Conselho de Estado e resolve executar o sacerdote e os soldados portugueses. E aí eles se lançam para cima do padre Velar e dos soldados portugueses e executam todos eles e jogam os restos mortais do padre e dos portugueses no rio. O padre Velar, o corpo é descoberto 3 dias depois, incorrupto e rodeado por piranhas e por aves que nada faziam em relação ao seu corpo. E os dos soldados portugueses, todos os demais, naturalmente, já tinham se decomposto. 5 anos depois, então, 1719, tem o martírio do padre Velar. Logo depois do martírio do padre Velar, há uma epidemia dentro da tribo dos Guaranés, e particularmente aquele indígena que tinha matado o padre Velar, ele sofre com uma doença repentina e muito grave. Então, 1719, a primeira tentativa dos portugueses de transformar a tribo Guarané numa nação católica falha com o martírio do padre Velar. Em 1721 chega o padre Malagrida no Brasil. Em 5 anos depois, então, o padre Gabriel Malagrida tenta converter os Guaranés onde o padre Velar tinha encontrado o martírio. E aí ele é convidado pela tribo Guarané. Então ele reúne 20 catecúmenos dos Caicazes, que era aquela tribo que ele ficou 2 anos trabalhando junto com os Tabajaras, para ir até a tribo dos Guaranés. E aí chegam os 21 da comitiva do padre Gabriel Malagrida, e ele os 20 catecúmenos, até a tribo. O padre Gabriel Malagrida leva uma série de presentes e começa a ficar dentro dessa tribo Guarané. E aí, assim como a tribo Guarané tinha feito com o padre Velar 5 anos atrás, se reúne num conselho novamente, de noite, e aí decidem pela execução do padre Gabriel Malagrida e de todos os catecúmenos. Então, assim como eles tinham feito 5 anos atrás, agora eles decidem pelo martírio. Então está aí o padre Gabriel Malagrida na frente de um primeiro tribunal injusto, o tribunal dos indígenas pagãos. E aí, de madrugada, o padre Gabriel Malagrida acorda com a impressão de ter ouvido o seu anjo da guarda, que diz para ele: fugir depressa que estás em perigo. O padre Gabriel Malagrida acorda, começa a se arrumar para sair da tua toca, e quando ele está saindo, chegam os 20 catecúmenos à sua toca. E ela vai dizer: padre, nós queremos o batismo. Ouvi, a tribo Guarané está gritando gritos de morte. Então, quando os catecúmenos pedem o batismo para o padre Gabriel Malagrida, ao mesmo tempo a tribo Guarané toda se lança contra os catecúmenos e começa a executá-los um a um, seja com porradas de tacapé, seja com flechas. E um a um vai caindo, e o padre Gabriel Malagrida, ali desesperado com a situação, começa a batizar cada um dos indígenas que ia caindo ali. E aí, por último, os indígenas pegam o padre Gabriel Malagrida pela batina, colocam no tronco e amarram o sacerdote com uma corda. E ali, o sacerdote, então, ele começa a olhar para o céu e dando, de certa forma, graças a Deus, porque ele estava prestes a encontrar o martírio como o padre Velar tinha encontrado há 5 anos. E aí, a tribo dos Guaranés se reúne mais uma vez em conselho para decidir o que fazer com o padre Gabriel Malagrida. Eles decidem pela morte. O índio mais forte da tribo se pinta todo, começa a gritar, pega o seu tacapé para dar na cabeça do padre Gabriel Malagrida, e quando ele estava prestes a acertar a cabeça do sacerdote, vem uma indígena velha gritando a todos os berros: não ousem matar o enviado
enviado do Grande Espírito. Eu conheci aquele que matou há anos o primeiro roupeta negro que aqui veio. Vi-o morrer de horrível morte, comido de bichos, traspassado dos maiores sofrimentos. Então, uma das velhinhas, uma indígena velhinha, na hora que o padre Gabriel Malagrida ia ser executado, ela sai a público e pede para que ele não seja executado, porque ela lembra a execução de 5 anos atrás do padre Velar e de como o indígena que tinha executado o padre Velar tinha morrido logo depois de uma doença muito aflitiva. E quando a indígena fala isso, ela convence, porque dá medo em toda a tribo, convence a liberar o padre Gabriel Malagrida. Então pega o padre Gabriel Malagrida e atiram ele de forma abrupta na canoa, e aí o padre Gabriel então se despede dessa tribo, desolado ao ver a chance de ser martirizado se escapar pelas suas mãos. Então ele, desolado, sem saber para onde ir, quando a nau estava já bem afastada da tribo, ele acaba encontrando um dos 20 catecúmenos que estava muito ferido, mas que ainda não havia morrido, e esse indígena o ajuda a retornar à tribo amiga, e assim que eles chegam lá, então esse indígena morre. Então, anos depois, o padre Gabriel Malagrida vai retornar mais uma vez a essa tribo e vai conseguir convertê-la tanto à tribo Guarané quanto à tribo dos Barbados.